Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, mais uma vez e sempre sejam todos muito bem-vindos. Nós somos o NEP Bartolomeu, vinculado à Casa Espírita Cristã, no bairro Ibis, em Vila Velha, no Espírito Santo, NEP componente do movimento NEP Brasil. Dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos estudando a primeira epístola de Pedro, a primeira carta de Pedro, ainda no seu capítulo 1. E antes de mais nada, é sempre bom a gente lembrar, e sempre lembraremos, e como o próprio Pedro nos ensina na sua segunda epístola, também no capítulo 1, no versículo 20, que nós devemos primeiramente saber que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que nós vamos ofertar hoje, o que nós vamos sugerir hoje é um ponto de vista fruto das nossas pesquisas e das intuições que nós conseguimos captar dos nossos irmãos de espiritualidade maior. Então, fica aqui o convite para que cada irmão, cada irmã possa também realizar a sua pesquisa em casa. Nós temos sites maravilhosos de pesquisa, dentre eles o próprio site do NEP Search, um site de pesquisa e busca vinculado ao NEP e próprio para as pesquisas evangélicas à luz da doutrina espírita. Então, mais uma vez, fica o convite para que a gente possa pesquisar e tirarmos as nossas conclusões e nos permitirmos, mais do que tudo, e principalmente, sermos intuídos durante os nossos estudos e as nossas reflexões, nos permitirmos sermos intuídos pela espiritualidade amiga, facilitando assim nosso entendimento e melhorando as sementes evangélicas que nós vamos plantando em nossos corações em prol do nosso aprimoramento, da nossa reforma íntima. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos no versículo 21, onde, segundo a tradução de Almeida, revista e corrigida, de 1969, lemos da seguinte forma: E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Por ele, Jesus, e por ele, Jesus, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Já na Bíblia de Jerusalém, nós vamos ler da seguinte forma: Por ele, Jesus, vós crestes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, de modo que a vossa fé e a vossa esperança estivessem postas em Deus. Na Bíblia King James atualizada, a gente vai ler da seguinte forma o versículo 21. Por intermédio dele, Jesus, crede em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. E na Bíblia de literal tradução, texto e tradução, literal texto, tradicional tradução, vai se ler da seguinte forma: aqueles que através dele, Jesus, estáis crendo para dentro de Deus, aquele Deus havendo ressuscitado para fora de entre os mortos, e glória lhe havendo dado, de modo a vossa fé e esperança serem para dentro de Deus. Lembrando que a Bíblia LTT é o literal texto tradicional do grego antigo, com tradução tradicional também. Por isso ela tem esse aspecto um pouco diferenciado. Espero que vocês concordem comigo, pelo menos assim nos guiou a intuição dessa noite, que a palavra que mais saltou aos olhos foi esperança. Por quê? Vamos voltar aqui um pouquinho para entender o meu argumento. Vamos lá na Almeida, revista e corrigida. A gente crê, através de Jesus, que Deus o ressuscitou dos mortos. Quanto a isso, não tem nenhuma dúvida. E a glória da ressurreição do Cristo Jesus, para que, mais uma vez, nos ensinasse que o Espírito é imortal e todos nós proviemos e voltaremos ao seio do Pai, essa glória que nos faz crer e faz com que a nossa fé em Deus se transforme em esperança. A nossa fé em Deus, ela vem da nossa esperança. Por isso, essa palavra me chamou tanto a atenção e eu convido vocês a gente refletir um pouquinho sobre a palavra esperança. Esperança, no grego, se você for lá no léxico grego de Strong's Edition, disponível no site do Bible Hub, você vai ler que ela se pronuncia, a fonética da palavra em grego é elpis, que é um substantivo feminino que tem origem no verbo elpo, que quer dizer antecipar ou acolher. Elpis tem propriamente o sentido de expectativa do que é certo. E o uso comum da palavra elpis, do grego, pode ser traduzida no seu uso comum como esperança, expectativa ou confiança. Então, prestem bem atenção. No sentido de antecipar,
Antecipar no sentido de já saber antes, ou de já saber o que vai acontecer, né? O sentido de presciência, de antecipação, de já saber o que fazer antes mesmo da coisa se apresentar. Nesse sentido de antecipação, a palavra elpis pode ser propriamente ou usada como expectativa, ok? Já no sentido de acolher, acolher no sentido de receber de bom grado, aceitar obedientemente aquilo que se apresenta, a palavra elpis pode ser usada, entendida, ou com uso próprio de esperança ou confiança, ok? Então, raciocinem comigo. Antecipar igual a sentido ou uso de expectativa. Acolher no sentido de esperança ou de confiança, certo? Se a gente for lá no site do NapSearch, no dicionário comum que o NapSearch disponibiliza, você vai ler que esperança, dentre outros significados, no dicionário comum, significa confiança de que algo bom acontecerá. E ele ainda é específico, não é confiança de que qualquer coisa vai acontecer. Esperança é confiança de que algo bom acontecerá. Ou também pode ser entendida como crença de que um desejo se torne realidade. Confiança ou crença de que algo acontecerá. Ok? No mesmo site da NapSearch, se você for no dicionário da Bíblia de Almeida, também um dicionário extremamente interessante, você vai ler que esperança é a confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. Não difere tanto do sentido do dicionário comum. Então, estamos chegando à conclusão de que esperança é a confiança ou a crença de que um desejo ou expectativa vai se cumprir. Também no dicionário de Almeida, ele usando as referências bíblicas, ele nos lembra que a esperança é a segunda virtude teologal mencionada na primeira carta de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, escrita por Paulo no seu capítulo 13, versículo 13. Né? 3 coisas hoje me são maiores: fé, esperança e caridade. E mesmo assim, a maior delas ainda é a caridade. Então, as 3 virtudes teologais, segundo São Paulo na carta aos Coríntios, fé, esperança e caridade. Então, a esperança é a segunda virtude teologal e ela se baseia no quê? Segundo a carta de Romanos, do próprio Paulo, dentre outros exemplos, mas o Almeida gosta de citar esse exemplo da carta aos Romanos, ela se baseia, essa esperança, essa virtude teologal da esperança se baseia na confiança em Deus. Então, mais uma vez, a esperança no sentido de confiança. Confiar. Quem confia é quem? Aquele que sabe que pode contar. Aquele que sabe que, depositando a minha expectativa em você, eu não serei frustrado, eu não serei constrangido, eu não serei abandonado. Confiança é saber que, depositando a expectativa ou contando com aquela entidade ou pessoa, você vai lograr êxito, você vai conseguir o seu intento. Ok? Almeida ainda nos lembra nesse dicionário que Cristo é a nossa esperança. E ainda cita ou fundamenta na 1 Timóteo 1 ou na carta aos Colossenses, também no capítulo 1. Cristo é a nossa esperança. Confiança em Deus, esperança em Cristo, segundo o dicionário de Almeida. E Almeida ainda coloca um aspecto interessante, metafórico, dizendo que, segundo Hebreus 6, 18 e 19, a esperança ela tem como figura de linguagem, ou como metáfora, ou como símbolo, segundo o próprio Paulo, a teologia paulina, a âncora. Lembrando que a função da âncora é manter o navio tranquilo ou seguro de ir à matorca ou de ficar à deriva, né, quando você precisa estar na calmaria. A âncora só é levantada na tempestade, para que o navio possa se movimentar melhor. Então, a âncora é certeza de que está tudo bem e a gente só precisa não ficar à deriva. Eu estou no lugar correto, eu estou no lugar certo. Ela vai me manter aqui para que eu não fique à deriva. Já a palavra expectativa, no mesmo site do NapSearch, também no dicionário comum, você vai ver, dentre outras significações, que ela significa uma situação de quem espera, uma probabilidade, ou uma relação em tempo anunciado ou conhecido. Já no dicionário de Almeida, a própria palavra expectativa, ela é entendida, segundo Almeida, como espera da realização de algo no futuro. E ele cita Romanos 8, 19. Então, não sei se vocês entenderam, mas vamos lá. Expectativa está sempre no sentido de espera, de probabilidade de algo futuro.
enquanto esperança está no sentido de confiança, crença, âncora. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas a mim me parece muito mais interessante a gente versar ou debater ou refletir sobre o sentido de esperança, como foi proposto no início mesmo, a esperança podendo significar expectativa. Por quê? A expectativa, se vocês concordam comigo, segundo as fontes que a gente está usando, ela dá um sentido de algo muito frágil e não tão certo, algo inconstante e que não se pode ou não se deve depositar a sua total confiança, como o sentido de esperança paulino, confiança em Deus. Você só confia naquilo que é robusto, sólido, indecepcionável, aquilo que você tem certeza que pode contar. Expectativa não parece trazer, segundo as fontes pesquisadas, esse sentido. Apesar de muita gente ainda usar o sentido da palavra expectativa, eu estou com grandes expectativas do estudo de hoje. Não, não esteja, não. Não esteja, não. Esteja com grandes esperanças do estudo de hoje. Eu tenho esperança de que vai ser um estudo muito bom. Tenho expectativa que eu vou conseguir passar no concurso. Não, não tem expectativa. Tem esperança. João, mas qual a diferença que faz? Então, vamos puxar um pouco a brasa para a minha sardinha? Se você for lá no sentido da psicologia ou das ciências da cognição humana, né? E aí a psicanálise, que é a minha ciência da cognição humana, não tem uma especificação mais elaborada do sentido de expectativa, então eu peguei um apanhado geral. Essa definição é minha, então eu peço licença para vocês para definir segundo a minha síntese pessoal de tudo que eu já estudei sobre o assunto. Criar expectativa é nutrir o desejo de ilusões e construir frustrações. É a maneira com a qual eu consigo explicar expectativas no sentido psicológico ou no sentido cognitivo comportamental humano. Criar expectativas é você nutrir as ilusões do desejo ou o desejo das ilusões. É desejar as ilusões narcísicas. Quem cria expectativa tem aquela vontade de que o seu seja melhor, de que o melhor esteja reservado para você, mas uma vontade passiva. Você espera que o melhor lhe aconteça. Isso é desejar, nutrir, os desejos das ilusões narcísicas da vida. E assim, você fatalmente vai estar angariando material suficiente para você construir várias frustrações. E a gente sabe, nas ciências da psicologia, que a frustração é, talvez, junto ao lado da angústia, o aspecto comportamental mais deletério para a mente humana. A angústia de não saber o que está por vir e a frustração de ter tido uma expectativa que você não conseguiu almejar. E qual a diferença disso, filosoficamente ou psicologicamente falando, com a esperança, João? A esperança é uma virtude, a expectativa não. A palavra esperança, o sentido da palavra esperança é usada há milênios como uma virtude teologal, uma virtude do humano, uma virtude do espírito humano. Então, quem espera, confia que Deus vai ter o melhor para ele, independente de qual seja o seu desejo. Quem espera, confia em Deus e sabe que Jesus é a sua esperança. Que no Evangelho se contém todos os motivos e todos os aspectos que você precisa para entender por que você deve confiar e por que você deve esperançar em Deus e no Mestre Jesus. E isso anula o seu desejo. Você passa do ser desejante, você passa de um ser que deseja para um ser que entende a necessidade. E isso faz toda a diferença. A frustração é fruto do desejo, que é cônjuge das ilusões. Quando você entende que você não precisa desejar, e sim você precisa ter vontade do que é necessário, quando você entende essa diferença em termos filosóficos e psicológicos, você deixa de se iludir, porque da expectativa você começa a ter esperança. Você começa a confiar de que o sistema, Deus, a espiritualidade, o destino, dê o nome que você quiser, mas você começa a confiar de que existe algo maior, te indicando os caminhos melhores para os seus intentos, propósitos e necessidade de construção do seu ser. Então, confirmo a vocês e peço encarecidamente que nós comecemos a nos policiar quanto às palavras que a gente usa, porque é justamente nas palavras que a gente usa, mas eu falei sem pensar. Não se engane.
O seu inconsciente jogou essa palavra para você falar justamente para você se ouvir falando essa palavra. Não se fala nada sem pensar. Tudo que você fala é fruto do seu inconsciente. Então, cada palavra usada, ela tem um sentido de ter sido usada. Por que usar esperança e não expectativa, João? Para a gente educar os nossos inconscientes a não criarmos desejos ilusórios, não nutrirmos desejos ilusórios, para que a gente não tenha frustração. Porque as vicissitudes de um planeta de provas e expiações já são muitas. E nós ainda somos extremamente fracos, frágeis, imperfeitos. Se nós nos permitirmos tropeçarmos e mantivermos nossa frustração nesse tropeço, a nossa jornada de autoconhecimento vai se tornando cada vez mais desgastante. E a gente vai esmorecendo, porque é natural do ser humano, quando ele tropeça muito e se frustra muito, e esmorecendo. Tem uma lição de Emmanuel no finalzinho do nosso argumento que vai exemplificar melhor o que eu estou falando. Mas então, espero que vocês concordem comigo que vale muito mais a pena a gente refletir sobre esperança do que refletir sobre expectativa. Prova disso é que se você for na sabedoria antiga do povo judeu, lá no livro de Salmos, no Salmo 37, no seu versículo 3, o salmista Davi fala com a gente o seguinte: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, serás apacentado, serás nutrido, serás acolhido, no sentido de ser cuidado. Então, confiar no Senhor e fazer o bem confiante, na esperança de que fazer o bem agrada a Deus, e aí não me entendam mal, quando eu falo que agradar a Deus é no sentido, a justificativa e o motivo pelo qual os praticantes da lei antiga, do primeiro tempo da revelação divina, principalmente na época do rei Davi, entendiam o motivo de fazer o bem. Eles diziam que eles pensavam e falavam abertamente e criam, e muitos de nós estávamos naquela época, a gente naquela época cria no seguinte, né? Confiar no Senhor e fazer o bem vai fazer com que Deus se agrade de mim. E Deus se agradando de mim, eu vou habitar na terra cuidado por ele. Tanto é que o sentido de povo escolhido do povo judaico é justamente isso, acreditar numa promessa de aliança eterna se os judeus obedecessem à lei e praticassem a santidade da lei. É assim que funciona o pensamento judaico, principalmente o pensamento judaico antigo. Deus tem para com o nosso povo, chamado povo escolhido de Deus, de Yahvé, de Adonai, a promessa de uma aliança eterna, se nós obedecermos a sua lei, que dentre várias outras leis, vários outros tópicos, tem amarás o Senhor seu Deus acima de tudo, e ao próximo como a ti mesmo, tem entre outros tópicos. Eu sou o seu Deus, sou o único Deus, o Deus que tirou da servidão do Egito. Não terás outros deuses abaixo de mim. Dentre muitos outros tópicos, eles acreditavam que a obediência e agradar a Deus fazendo a sua lei, que é entendida como uma lei de amor, de bem, de bondade, faria com que eles tivessem em troca a permanência dessa aliança e fossem cuidados por Deus. Se agradando a Deus, nós seríamos por Deus cuidados, bem cuidados por Deus. Fato é que, independente de como você interprete a sabedoria antiga do primeiro tempo da lei, trazida aqui pelo salmista Davi, é inegável de que confiar no Senhor e fazer o bem é, talvez, a maior meta do espírito reencarnado. Confiar no sentido de ter esperança de que você está numa jornada inexoravelmente a caminho de Deus. Não existe outra meta para o espírito imortal. Existem vários caminhos para se chegar até Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos fazem com que a gente retorne pouco a pouco ao seio amoroso do Pai. Então, confiar no Senhor é obrigação. Por que você desconfia? Por que você não tem esperança? Por que você esmorece? Porque nós somos fracos, frágeis, imperfeitos, e os tropeços nos envergonham muito. Nos envergonham muito. Mas aquele que tem a capacidade de, mesmo sabendo que tropeçar faz parte, e confia de que mais cedo ou mais tarde, e mais cedo será, quanto mais eu quiser que seja cedo, levantar e prosseguir, esse confia no Senhor. E qual é a maneira de eu manter, João, essa confiança em Deus? Como que eu não esmoreço frente às vicissitudes da vida que me colocam em xeque, de repente, às vezes, até se Deus está olhando para mim?
A gente não tem, de vez em quando, aquela sensação, nossa, Deus me abandonou, Deus não está olhando para mim. Ah, não, só posso ter feito, então devo ter jogado pedra na cruz. Isso não é possível de estar acontecendo comigo. Deus parou de olhar para mim. A gente, de vez em quando, ainda não pensa coisas nesse sentido. Pois é, para a gente se proteger desses pensamentos que desviam a nossa confiança em Deus, nada melhor, e aí o salmista Davi endossa o que eu vou falar, do que fazer o bem. Fazer o bem, cumprir a lei natural, entender a lei divina natural com o máximo, no limite das suas forças, com o máximo de entendimento que você já tem. Entenda a lei natural com o máximo de entendimento e pratique. Pratique, porque o homem só é infeliz quando da lei de Deus ou da lei natural se afasta. Paradinha para ler aqui o recado. Deixa eu ver quem foi que escreveu. Maria Gabriela e Gabi. Boa noite. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Meimei. Essa frase de Meimei é maravilhosa. Vou até reler, gente. Aqui a Gabriela colocando no chat para a gente frase de Meimei. De todos os infelizes, os mais desditosos, ou seja, os mais infelizes de todos os infelizes, os menos aventurados de todos os infelizes, são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Lembrando, Gabi, que segundo a doutrina dos Espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé ela é singular, subjetiva, intransferível, pessoal. A construção da fé é a obrigação e é responsabilidade, obrigação não, perdão, é responsabilidade somente nossa. Então, se você se privar da fé, você pode ter certeza que você escolheu se privar da fé. Você escolheu se privar da fé. Isso é grave. Então, lá no livro Alma e Luz, Emmanuel nos lembra que essa lição do Alma e Luz vai ser na lição de número 14, se eu não me engano, que eu não estou conseguindo ler daqui, mas Anotações da Esperança, se eu não me engano, o nome da lição. Se eu estiver errado, vocês podem abrir o áudio e me corrigir. Mas nesse livro Alma e Luz, nessa lição, se eu não me engano, número 14, está tampando aqui para mim na minha apresentação, Anotações da Esperança, se estiver errado, me corrijam, tá, gente? Emmanuel faz uma das reflexões mais interessantes que eu já li de Emmanuel, tanto que eu resolvi, a intuição me endossa, de trazer somente ela para a gente hoje. Eu vou ficar praticamente na sabedoria antiga, nessa lição de Emmanuel, e num último recadinho do Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Então vamos lá. Emmanuel, nessa lição sobre a esperança, fala o seguinte: se dificuldades repontam da estrada, não te omitas, trabalha para extingui-las. Prestem bem atenção, porque o raciocínio de Emmanuel, nessa lição, ele é perfeito. Dificuldades haverão sempre. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Não há como a gente passar pelo planeta Terra sem que nós estejamos ou passemos incólumes de provas e expiações, das dificuldades, e elas repontam, essa palavra é maravilhosa, elas surgem, elas ponteiam, né? Surgem quase que como do nada, quase que nos pegando de surpresa, mas se a gente não levar em conta que tudo que nos acontece ou foi pedido para nós, ou foi pedido por nós acontecer e teve aqui a essência da espiritualidade superior, ou é consequência dos nossos atos atuais, dos nossos atos presentes. Então, não existe nada que realmente nos pegue de surpresa. Por isso que nós devemos não nos omitir, porque é como se você estivesse virando as costas para algo que você pediu para te acontecer, para te ajudar, para te beneficiar. Não se omitas, ou seja, muito pelo contrário, trabalhe para extinguir. Extinguir é zerar. Lembrando, a gente sempre gosta de lembrar, céu e inferno, quando fala do Código Penal da Vida Futura, ele lembra, Kardec nos lembra o seguinte: para você extinguir qualquer traço de falha, para você extinguir qualquer traço de algum erro que você tenha cometido, a qualquer época, em qualquer reencarnação, você tem que se arrepender legitimamente, expiar resignadamente, resilientemente as consequências da sua falta, restaurar com o aprendizado da expiação o bem que não aconteceu por conta da sua falta, e depois estar preparado com esse aprendizado todo a ser provado uma outra vez
para que você vá aprimorando esse ensinamento adquirido com a sua expiação. Então, para apagar qualquer falta, arrepender, expiar e restaurar o bem que você não permitiu acontecer. Para extinguir as dificuldades, temos que nos arrepender, temos que expiar e temos que restaurar o bem que nós retiramos ou impedimos de acontecer. Esperança, confiança, também é isso. Trabalhar para extinguir também é isso. Então, se omitir é atrasar o seu processo de restauração. E Emmanuel continua da seguinte forma. Segue adiante, reconhecendo que nos cabe a todos desenvolver o esforço máximo para que, junto de nós ou longe de nós, se realize o melhor. Achei essa frase de Emmanuel fantástica, porque é necessário que nós façamos o bem no limite das nossas forças, porque seremos cobrados pelo mal que fizermos diretamente e pelo mal que indiretamente for consequência da nossa negligência, ou diretamente consequência da nossa negligência, indiretamente consequência da nossa omissão. Mas aí Emmanuel traz um elemento novo. Você tem que se esforçar ao máximo, tem que fazer o bem no limite das suas forças, sem se preocupar em ser o artífice, o protagonista da resolução. A gente já comentou algumas vezes aqui sobre o livro Pensamento e Vida, sobre a lição Cooperação, que eu acho uma das lições mais fantásticas de Emmanuel. Se eu não me engano, capítulo 3 do Pensamento e Vida. E ele fala, cooperação é obediência aos impositivos da frente e auxílio à retaguarda. Das balizas subatômicas à glória divina, todas as vidas se entrosam na grande vida em termos de cooperação. E às vezes a gente, por falta de esperança, acha que o que a gente está fazendo não está resolvendo o problema. João, mas eu estou dando o meu máximo, eu não aguento mais, eu estou fazendo bem no limite das minhas forças. No meu coração, eu sei que eu estou fazendo legitimamente o bem no limite, mas as coisas não se resolvem. Então, pode ser que a programação para essa resolução, para se realizar da melhor forma, pode ser longe de nós. O importante é que aquele que tem esperança, aquele que confia e trabalha no bem, como o salmista Davi nos pede, ele trabalha no limite das suas forças. Ele dá o máximo de esforço, porque ele confia em Deus e sabe que se ele fizer o bem no limite das suas forças, a questão vai se resolver no momento oportuno e no lugar devido, segundo a vontade de Deus, Pai. Eu achei isso muito legal, Emmanuel, ter trazido, porque muitas vezes a gente esquece que você pode ter um personagem na história que vai dar só um quinhão de participação, que não necessariamente nem dos seus próprios problemas, você não precisa ser o artífice da resolução. Quantas vezes a gente se desespera com problemas nossos e fala, não, meu Deus, eu nunca vou superar isso. E aparece um outro personagem, às vezes uma pessoa mais inusitada, menos esperada, e pela ação dela o problema se resolve. Eu acredito que cada um aqui tenha pelo menos uma história dessa para contar. Então, Emmanuel nos lembra trabalhar no limite das nossas forças, sempre, porque esperança e confiança em Deus, esperança no Mestre Jesus, como nosso bom guia e pastor, e confiança em Deus Pai, como supremo juiz da lei de amor, justiça e caridade, é trabalhar no limite das nossas forças, independente se o melhor vai se realizar junto de nós ou longe de nós. E Emmanuel continua, não pares, não se omita e não pare. A estagnação é ponto obscuro em que os mais substanciosos valores se corrompem. Parado, toda peça da engrenagem, toda peça de qualquer engrenagem, ela se enferruja. E enferrujando, ela prejudica todo o processo. E prejudicando o processo, ela se prejudica, se desgasta mais rápido e fica com maior chance de quebrar. Então, estagnação gera corrupção ou corrosão dos mais substanciosos valores. Você pode ter os valores mais aprimorados enquanto aprendizagem espiritual. Você pode carregar valores altíssimos em determinados aspectos. Você pode ser um espírito extremamente entendedor de valores importantíssimos para a lei de amor, justiça e caridade. Você pode já deter valores que são muito representativos da lei divina natural. Mas se você se permitir estagnar,
por não entender, principalmente, que você tem que dar sempre o seu máximo e confiar que as coisas vão se resolver a partir de você ou apesar de você, você vai se estagnar. Estagnar aqui, mano, no sentido que me foi dado entender pela intuição, ele está falando justamente quando você se omite de entender que você deve fazer o seu melhor, independente de qual posição você vai estar no resultado que está por vir. Se você se omitir de qualquer forma, você vai estagnar. E estagnando, você desgasta os seus valores. Você desmerece, menospreza, despreza todo o trabalho que você mesmo fez, todo o autoburilamento, o autoconhecimento, que aquilatou em você entendimentos da lei divina, você menospreza aquilo. E, obviamente, que isso atrapalha a nossa seara, atrapalha a nossa evolução. Os únicos derrotados no movimento criativo da vida são aqueles que atravessam a existência, perguntando o porquê das ocorrências e das coisas, sem se darem ao trabalho de conhecer-lhes as origens. Ou seja, nós só estaremos derrotados aos olhos da espiritualidade e aos olhos da nossa consciência. Não precisamos tirar o julgamento de dentro de nós. Nós só estaremos derrotados aos olhos virtuosos e esclarecidos da nossa consciência amplificada após o nosso desenlace, se a gente ficar passando por essa existência perguntando, mas por que isso está acontecendo? O que eu fiz de errado, meu Deus? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu joguei pedra na cruz, ficar explorando os porquês das ocorrências. E aí eu puxo de novo a brasa para a minha sardinha. Jean-Paul Sartre, pensador existencialista, grande influenciador da teoria estruturalista de Jacques Lacan, um dos maiores psicanalistas que o mundo já produziu, ele diz o seguinte: não importa o que o mundo faz com você, importa o que você vai fazer com aquilo que o mundo está fazendo de você. Só é derrotado se você passou, só vai ser derrotado e a sua consciência só vai te cobrar em termos de condenação. Se você perder o seu tempo da existência, questionando por que isso, por que aquilo, ao invés de se dar o trabalho de saber, isso aconteceu porque eu errei aqui, então se eu errei aqui, como eu faço para não errar mais? Não importa o que o mundo fez a você, importa o que você vai fazer com aquilo que o mundo está te fazendo. E é isso que Emmanuel trouxe, segundo o meu entendimento da intuição. Aqueles que descreram de Deus, aqueles que descreram de Deus e de si mesmo, apagando-se no vazio do nada mais a fazer. É isso. Você só vai se enxergar derrotado frente à sua consciência se você se permitir descrer, ou seja, não ter crença, desconfiar, ou seja, não ter confiança, desesperançar, ou seja, não ter mais esperança em Deus e em você mesmo. Porque, eu não sei se já te contaram, você é imagem e semelhança de Deus. Os gregos antigos, inclusive, acreditavam que a própria centelha divina nos animava. Por isso que os gregos acreditavam que todo ser humano é digno e capaz de feitos heróicos inimagináveis. Por quê? Nós somos pequenas centelhas de Deus, onde o poder dele pode ser materializado. Então, você só vai ser derrotado se você se permitir se apagar no vazio do não tem mais nada a fazer, eu já fiz tudo que eu podia. Não, agora eu não vou fazer mais nada. Isso vai contra o que a Emmanuel está falando. Não esmoreça, não se omita, não pare, não desista. Independente de qual vai ser a sua posição, o seu quinhão de responsabilidade no resultado final, no desfecho, na resolução do problema, seja ele qual for. A única coisa que você não pode fazer é dizer que não se tem mais nada a fazer, porque isso está longe de fazer o bem no limite das suas forças. Aqueles que choram, aí ele vai explicar quem são essas pessoas que chegam, que permitem se apagar, né, nos desvãos do não se tem mais nada a fazer, não tem mais nada que eu possa fazer. São aqueles que choram inutilmente as provações necessárias. Você pediu para ser provado, é necessário. Você já passou pelo arrependimento sincero e legítimo, você já passou pela expiação resiliente, você já restaurou de maneira adequada o bem que você deixou de fazer. Ou seja, você já passou pelas 3 etapas que apagam completamente qualquer falha. E aí vem a última,
ser provado, para que você aprimore o aprendizado daquela expiação cada vez mais. As provações, por isso que o nome é prova, é igual à prova do colégio, é para dizer para você o que você já aprendeu sobre aquele tema. E quanto mais prova você fizer, mais você vai ampliando o seu ponto de vista sobre aquele aprendizado. Chorar inutilmente sobre as provações faz com que você seja um derrotado pela sua consciência. Aqueles que fogem dos problemas, que se omitem, que falam assim, não, eu não dou conta de resolver isso agora, não vou nem pensar, eu não quero nem pensar nisso agora. Vai pensar quando? Não se varre problema para debaixo do tapete. O problema sempre tem que ser encarado de frente. Não se foge de problema, porque você teme as complicações. As complicações fazem parte da aprovação. O quanto que você já sabe sobre aquele aspecto de resolução do problema. É necessário que se complique, porque quanto mais complicado, mais você exerce a sua capacidade inteligente de resolução. Mais o seu quesito intelectual se aprimora. E quanto mais aprimorado, segundo a própria doutrina dos espíritos, quanto mais intelectivamente você se aprimorar, intelectualmente você se aprimorar, melhor você consegue discernir o bem do mal. Então, mais fácil vai se dando o seu aprimoramento moral. Quanto maior sua intelectualidade, e resolução de problemas talvez seja a maneira mais fácil de você aumentar a sua intelectualidade. Quanto maior a sua intelectualidade, mais fácil você discerne bem do mal, mais fácil você consegue evoluir moralmente. Então não se dá, não se pode, é um luxo que a gente não pode se dar, fugir dos problemas, principalmente porque a gente não está querendo lidar com as complicações. E lê-se consequências. Não vou tomar atitude nenhuma porque eu estou com medo das consequências. Deixa eu te contar uma coisa, então. Me perdoe de ser a pessoa que vai te falar isso. Mas o não agir ou não escolher já é uma escolha. E como toda escolha, já tem uma consequência. Não existe ação sem uma reação. Se você, não quero saber disso agora, não tenho condições emocionais de lidar com esse problema. Você acabou de escolher. E já vai haver consequências. Então, se você sabe que o problema não vai se desfazer sem a sua atuação, geralmente é assim que acontece, para que você tenha mérito da resolução desse problema, vá lá, participe ativamente, não tenha medo. João, mas as consequências podem doer muito. A dor é um veículo pedagógico. A dor é um veículo pedagógico. Tenha humildade, fé, esperança e caridade. 3 estão em mim agora, mas a mais excelente é a caridade. Por quê? A caridade, ela é a resolução que embarca fé e esperança. Tenha fé de que até a dor que você sente te ensina alguma coisa. Tenha fé e confiança em Deus de que até a dor que você está sentindo, e Ele permitiu que você sentisse, ela não é para te castigar, ela é para te ensinar. O nosso egoísmo que impede que a gente aprenda. E tem esperança de que a dor vai passar, e no lugar da dor vai ficar um grande aprendizado se você tiver humildade e se você tiver caridade para consigo próprio. Então, fugir dos problemas, temendo as consequências ou as complicações, é adiar a resolução e postergar a dor, ruminar a dor. E ruminação de dor é sofrimento. E sofrimento, além de egoísmo, é uma prova indelével de ignorância da lei divina e de ingratidão com o veículo pedagógico que Deus te proporciona através da dor. E também são derrotados, segundo Emmanuel, aqueles que se acreditam incapazes de errar. Bom, não sei se já te contaram, a gente está no planeta de provas e expiações. Então, se a gente está aqui, é porque a gente já errou. E se nós estamos aqui ainda sem menção de sair daqui, é porque nós ainda temos algo a errar. Porque o erro é a matéria-prima do aprendizado. Quem acerta, aprende menos. Mas quem erra, aprende tudo o que precisa. Então, se acreditar incapaz de errar, não, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito. E é nesse sentido que eu entendo que Emmanuel esteja falando. Não posso errar, não. Olha, eu vou ser perfeitinho, porque... Não, olha só, não posso fazer isso, não, porque isso não está... Não. Seja piedoso, benevolente, indulgente e perdoe-se a si próprio. A caridade começa em você. Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E ao próximo, como a ti mesmo. Então, a caridade, o amar a Deus, e amar a Deus é amar a criação, começa com a caridade para com você.
Não se cobre além do que você pode. Vai se aprimorando. Se pressionar para além do que você pode é uma ilusão, é delírio. Saiba os limites da sua força. Por isso que fazer o bem no limite das suas forças, primeiro predispõe ou fugiu a palavra, desculpa, gente, mas para você fazer o bem no limite das suas forças, antes você tem que saber qual é o limite. Qual é o seu limite? Então, conheça os seus limites. Autoconhecimento é a chave do aprimoramento, questão 919 do Livro dos Espíritos. Não se acredite, não pense que você não pode errar. Não erre deliberadamente, porque isso também é um delírio, é um suicídio. Mas não tenha tanto medo de errar, porque o excesso de medo em errar pode fazer com que você erre, às vezes, mais e pior. E aqueles outros que, em se observando caídos, nessa ou naquela falta, não sentem a precisa coragem do começar de novo. Então, derrotado também, e por último, segundo Emmanuel, né? Mas não menos importante, é todo aquele que, e talvez porque se pressionou muito a não errar, teve muito medo de errar, quando caiu, achou que era imune ao erro, achou que tomando todos os cuidados, mesmo tomando todos os cuidados no planeta de prova e expiação, não iria errar. E caído, não sentem a precisa coragem do começar de novo. Porque se tem uma coisa que é difícil quando você está na vergonha e na derrota, na culpa de um tropeço, é você buscar coragem e falar assim, não, eu vou levantar. Mesmo que todos estejam com pedras na mão para me atirar. Mesmo que o julgamento do outro ainda me faça sofrer. Mesmo que a minha consciência esteja me culpando e eu esteja sofrendo a culpa de mim mesmo para comigo, do meu próprio julgamento, eu vou ter coragem. O que é coragem? Coragem é saber o que precisa fazer, mesmo você não tendo, mesmo você tendo medo. Coragem não é ter medo. Coragem não é estar sem medo. Coragem é fazer mesmo estando com medo. Isso é coragem. Começar de novo, sempre, mais uma vez. Se você não fizer isso, sua consciência vai te cobrar como derrotado. E Emmanuel conclui, não estacione em favor de todas as criaturas, estejam como estejam. Deus criou o apoio do trabalho e a bênção da esperança. Não estacione em favor de todas as criaturas, estejam como estejam, em qualquer ponto, em qualquer tipo de evolução, sob qualquer tipo de ignorância, sob qualquer tipo de conhecimento da lei divina, de qualquer jeito, para todos nós, mais ou menos ignorantes da lei divina, para todos nós, sempre vai haver o apoio do trabalho e a bênção da esperança, para aqueles que confiam, para aqueles que acreditam, para aqueles que sabem, e trabalhando duro e confiando no Senhor, como diz o salmista Davi, todos nós seremos bem cuidados por Deus. E aí, para a gente terminar o nosso argumento e passar para os nossos debates, vou lembrar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, no item 11, né, Instruções dos Espíritos, o Espírito José, o Espírito Protetor, em 1862, em Bordeaux, fala sobre fé, a mãe da esperança e caridade. E lá no meio do texto dele, ele faz o seguinte: pregai pelo exemplo, pregai pelo exemplo da fé. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes, para inspirar, para poder influenciar nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhe demonstrardes o merecimento da fé. O exemplo da fé em confiança de Deus. E as nossas obras, para que eles entendam por que nós confiamos em Deus. Ou você acha que se Chico não tivesse uma fé quase que inabalável em Deus e na espiritualidade, ele teria escrito mais de 400 livros? Ele teria ficado madrugadas a fio escrevendo de próprio punho. As tuas obras, como diz Tiago na sua epístola, elas são um espelho direto do tamanho da sua fé, e não ao contrário. As tuas obras, elas dizem qual é a fé que você ostenta, a qualidade e a quantidade da fé. E aí José, Espírito Protetor, nos fala, pregue pelo exemplo da sua fé, mas pregue pelas suas obras, para que todos entendam por que você tem tanta fé. E por que sua fé te dá tanta tranquilidade? Por que sua fé
te dá tanta resiliência para continuar. Você só vai conseguir mostrar o seu exemplo de fé pelo tamanho das suas obras. E aí José continua dizendo: pregai pela vossa esperança firme, para dardes aos homens a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Se nós tivermos obras que reflitam o tamanho da nossa fé e tivermos fé de que as nossas obras estão sendo aprovadas por Deus, a gente mostra uma esperança firme. E aí, só com a esperança firme, só com essa firme esperança, confiança em Deus, a gente consegue passar pelas vicissitudes. Ou você acha que se você não acreditasse hoje no Espírito imortal, na suprema benevolência, amor, justiça e caridade de Deus, e de que nós temos quase que a eternidade para poder se corrigir e se aproximar do amor de Deus, se você não soubesse hoje que todos os caminhos que você vai tomar na sua vida enquanto Espírito imortal, cada um deles só tem um ponto de chegada, todos eles só tem um ponto de chegada que é Deus. Se você não soubesse disso, você acha que você enfrentaria as vicissitudes da sua vida mais fáceis? Mais facilmente? E aí eu pergunto a vocês, o que você aprendeu com Jesus hoje? E aí, gente, agora é com vocês. Paulinho, Adriana, Maria Gabriela, Márcia. Quem gostaria de começar falando? João? Oi? Estou te ouvindo, Adriana, pode falar. Boa Então, noite. a fé em Deus, né? Ela solicita de nós uma dedicação assim diária de nós fazermos desenvolver em nós essa fé que vai nos trazer essa esperança tão necessária para nós, né? Ao mesmo tempo também, a humildade, ela acaba sendo necessária para nós podermos nos situarmos na posição de filhos e aprendizes e confiarmos naquele que é o nosso Pai, que é Deus, que é o nosso Criador. Dessa forma, então, quando nós vamos assim buscando desenvolver a fé, buscando fazer despontar ou crescer em nós a humildade, aos poucos a gente vai também buscando um pouco mais Deus, né? Porque muitas vezes, né, a criatura esquece de buscar Deus. Então, nessa busca a Deus, seja pelos nossos atos, seja pela oração, pela prece, nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós vamos, botar um entre aspas aí, né, conhecendo o Pai, conhecendo Deus, que nós não vemos, nós não tocamos, nós não temos o cheiro, né, nós não temos uma imagem, para nós nada disso existe. Mas nós sabemos que, por exemplo, estamos aqui usando um computador, estamos usando um Wi-Fi, um Bluetooth, um celular, estamos podendo nos ver e nos ouvir numa distância assim de não sei quantos quilômetros, e tudo isso, todos esses objetos e toda essa possibilidade, tudo vem de Deus. E às vezes a criatura esquece, né? Quando pensa assim, mas o notebook que eu estou usando aqui é da fábrica tal, da marca tal. Tá, mas todo esse processo, e cada peça dessa vem de Deus. Vem de todos os elementos primitivos do mundo e dessa inteligência que está se desenvolvendo em nós por permissão e vontade divina, né? Então, nós nos dedicarmos a fazer crescer essa fé nesse Deus que Jesus veio nos apresentar. Porque se não fosse Jesus, nós teríamos continuado acreditando em muitos deuses, Deus disso, Deus daquilo, Deus do outro, que na verdade nós sabemos que eram os bons espíritos, né, atuando em nosso favor. Mas Jesus veio e nos apresenta Deus, um Pai bom, soberanamente bom, justo, amoroso com todos nós,
que nos educa, que nos instrui, que só quer o nosso bem, só faz o bem para nós, e ao mesmo tempo nos mostrando que as dores que passamos foi porque cometemos algum tropeço na vida, ou porque estamos nessas provações necessárias, né? Então, às vezes vamos vivendo e esquecendo que tudo isso que estamos aqui utilizando nesse mundo, de toda ordem, tudo isso é de Deus. E essa fé em Deus, essa fé na imortalidade da alma, essa fé na existência eterna do Pai, a gente não pode deixar sufocar em nós a esperança, porque a esperança ela é filha da fé, né? Então, se nós não alimentarmos a fé, nós não vamos conseguir ter esperança. E nós precisamos deixar que tudo isso saia de dentro de nós, para nós podermos chegar no objetivo final, que é realmente ir lá próximos do Pai. Mas como que eu vou chegar próxima dele se eu não acredito nele, né? Então, para que eu vou caminhar até lá? Como que eu vou caminhar até lá? Então, tudo isso é necessário, e até mesmo para nós darmos valor às nossas próprias vidas, o valor devido, né? A todas as coisas que podemos utilizar, e, acima de tudo, a importância de nós buscarmos cada vez mais desenvolver em nós a própria fé em Deus, que vem nos consolar nos nossos erros, que vem mostrar que às vezes uma dor que surge foi um tropeção que eu dei na calçada da minha vida, e aquele bem que me surge, aquela coisa maravilhosa que surge, é também uma consequência de um passado, de um acerto, e assim nós vamos vivendo e aprendendo. Conosco, com a vida, com o Pai, com Cristo, com as experiências que nós necessitamos, né? Então, é nós nos reerguermos a cada dia, a cada minuto, buscando ouvir e ver Deus, sim, em todas as coisas, esse Deus maravilhoso que Jesus veio e nos apresentou. Era esse o comentário. Para mim está mudo, eu não estou ouvindo vocês se estiverem conversando. Sabe, pessoal, falar mais. Paulinho, Márcia, querem comentar alguma coisa? Fala, Márcia, pode falar, querido. No final das contas, né, durante todo o estudo até agora,
tudo se resume na fé. E essa fé, ela não se encontra no outro, num templo, né? É o seu encontro com você e Deus. E aí essa coragem, né? Que o ser humano tem, independente do que vai acontecer do outro lado, ele simplesmente vai fazer acontecer acreditando, né, que é preciso fazer alguma coisa, de se melhorar, de melhorar o outro, de ajudar o outro, independente de premiação, porque a fé ela não se realiza com hipocrisia, eu fingindo que acredito ou trabalhando com certos dogmas que me cheguem a Deus e que eu tenha a resposta, né, de premiações, aquilo que eu preciso ter, eu preciso alcançar, enfim. E eu acho que exige o tempo todo da gente a proatividade. Enquanto um se lamuria por que aconteceu ou o que está acontecendo comigo, o outro ele só pensa de que ele tem que seguir em frente. Então, realmente a fé ela vai estar em todo momento do ser humano, mas é preciso que essa fé seja construída. Você simplesmente falar para mim que eu deva ter fé não é o bastante. É preciso que eu acredite no ser maior, que é Deus. Que eu esteja, que a partícula de Deus esteja em mim, já que nós somos imagem e semelhança dele, eu não posso nem... Aí entra a fala da Adriana, da humildade, né? Eu tenho Deus em mim, eu sou a imagem e semelhança, mas eu dependo extremamente desse ser divino que está em mim. Eu não sou nada sem Deus. É o fôlego de vida, né? E eu não tendo esse fôlego de vida, que ela é linkada pela fé, então eu não tenho nada, né? Eu não consigo avançar. E aí a gente vai precisar retornar sempre para poder criar essa relação, né? De estar com Deus, de Deus estar conosco, né? Que é preciso nós abrirmos esta janela, né? E que através da fé ela cresce, toma conta da gente, e a gente não sabe depois por como nós conseguimos passar pelos percalços da vida e conseguimos também a sabedoria através disso. É isso. Bom, Márcia. Muito bom, gratidão. Concordo plenamente com você. Isso reitera, né, a fala que a gente trouxe, inclusive, que é uma fala de Tiago, né? Mostra a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. A humildade, sem dúvida, ela é atributo da sabedoria, né? A humildade dá uma lucidez sobre aquilo que você vê, percebe e entende. Só com a humildade você atinge a sabedoria, segundo Salomão, né? Mas, sem dúvida, as obras são extremamente necessárias para você entender, como fala José Espírito Protetor nessa última fala do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Só através da contemplação, da sua contemplação sobre as suas obras, do seu entendimento humilde, né? Não subjugado,
mas um entendimento humilde sobre as suas obras, que você consegue entender o tamanho e a qualidade da sua fé. Concordo com você. Fala, Paulinho. Quando a gente fala em esperança, né? Às vezes a gente confunde, a gente acha que a gente vai aguardar, esperar, vai chegar um momento. E às vezes a gente não se movimenta. Mas a esperança tem que vir do verbo esperançar. É a gente se jogar, né, no propósito da vida. Principalmente nós que estamos na doutrina espírita e com esse viés que a doutrina nos dá, que nos mostra, né, o verdadeiro sentido da vida, que a morte não existe, que o inferno não existe, que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, né? Nem para mais, nem para menos. E aí a gente precisa, né, começar a trabalhar com o que tem. Né? Não é porque eu não tenho grandes conhecimentos, eu não possa dar a minha contribuição na própria evolução da vida, mas mais na minha. O intuito é isso aí, é essa modificação, né? Eu sempre falo isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Se parasse aí, eu não sei para onde que eu iria. Mas, com a vírgula que o Kardec coloca, mas pelo esforço em domar suas más tendências. Então, quando a gente tem essa fé, essa relação com Deus, você vai abrindo o leque, você vai conhecendo do Evangelho, você vai conhecendo da doutrina, né? A cada momento que você vai conhecendo, aí você vai deparando com a sua própria vida, com a vida daqueles que estão ao seu derredor. Hoje mesmo, eu estava assim, pensando, né? Às vezes a gente vê as relações, né, às vezes de casal, familiares e tal, se dissolvendo, e é lógico, não estamos aqui para julgar relacionamento de ninguém. Mas a doutrina nos leva para pensar que quando a gente, é a mesma coisa, eu vou no banco, eu faço empréstimo, nesse empréstimo, né, quem me passou o que eu precisava, o capital, foi o banco, o dinheiro foi o banco. Então, eu tenho dívida com ele. Aí eu preciso ir pagando as prestações. O relacionamento que nós temos hoje, por exemplo, tem eu e minha esposa, não é de hoje. A gente viveu várias situações, né, no mundo. Hoje eu estava até conversando com minha mulher. Imagine a gente voltar alguns anos antes de Cristo, né? Nós estávamos lá. O domínio que existia sobre um povo, de escravizar, será que eu tinha essa compreensão que eu tenho hoje? Será que eu não escravizei várias pessoas e essas pessoas estão hoje do meu lado? E aí eu, com a necessidade de estar cada vez mais aprendendo, cada vez mais estudando, cada vez me esclarecendo, e com esse esforço de entender
esse processo, as pessoas que estão ao meu redor, que às vezes não está claro, né? Assim, a doutrina espírita esclarece, mas o outro não vê, me esclarece, e às vezes eu não consigo colocar em prática na totalidade, mas eu fico mais confortável. Por quê? Eu já estou no caminho. Quantas coisas que eu poderia ter feito, que eu posso fazer de bom a mais do que eu faço e eu não consigo. Mas também tem isso. Quantas coisas que eu poderia fazer de ruim para me comprometer mais, que hoje eu não faço pelo conhecimento que eu tenho. Então, eu acho que nessa balança, né, o julgamento que se faz sobre as nossas ações no dia a dia, eu não tenho noção, né? Eu não tenho entendimento disso aí, porque o meu julgamento, o meu olhar é muito material ainda, né? A pedagogia divina que existe nesse nosso relacionamento, né? No nosso dia a dia, é muito mais além do que aquilo a gente possa imaginar. Então, eu fico assim pensando, né? Eu tenho que fazer minha parte nesse contexto. Eu tenho que dar o tempero que me cabe, né, nessa vida de relação, iniciando na família, né, estendendo na sociedade, no relacionamento de trabalho, né, no nosso dia a dia. E eu fico assim, numa gratidão tão grande. Meu Deus, eu poderia errar mais. Já estou errando menos. Não sei se estou acertando, mas uma coisa assim, acertando no sentido daquela perfeição que deveria ter por conta dos conhecimentos. Mas de uma coisa eu sei, o esforço, posso fazer mais esforço? Posso, mas pelo menos eu estou com o pé na estrada, com o pé no caminho, né? Uma gratidão tão grande, porque você pensa em Kardec, você pensa no Chico Xavier, as noites, né? Eu estava ouvindo aí essa semana o Geraldinho Lemos contando as histórias do Chico Xavier. Chico Xavier ia até 4 horas da manhã, dormia só 2 horas. Depois ele falava assim, depois o Chico ainda ia orar por cada casa que existia ali onde ele morava. O Chico não dormia, né? Ele viveu quase até os 100 anos. E a gente, né, tem noite de sono tranquilo, a gente tem saúde, o esforço de estar lá, às vezes de noite, de madrugada, escrevendo as obras para deixar para nós pontos de esclarecimento, né? Porque a cada revelação que chega para nós são assim, retalhos de uma coxa, os retalhos que a gente vai colhendo daqui, dali, e vai fazendo, daqui a pouco tem uma coxa, tem um caminho para a gente seguir, né? Chico, tem Divaldo, tem outros que vêm trazendo para nós, e essa é a esperança que a gente tem que ter, nós sabendo que tudo que está acontecendo conosco está dentro de uma programação. Se a gente não suporta, precisamos não reclamar, precisamos, às vezes, de um ombro para que a gente possa encostar. Eu vejo
que o ombro é a doutrina espírita, é esse momento que nós estamos aqui, nessa vida de relação, a nossa fé nos une cada vez mais, nesse momento que eu ouço a Márcia, que eu ouço você, João, a Adriana, né? Eu não sei se a Gabriela falou, mas cada um que faz a sua colocação vai somando a nossa vida, vai nos fortalecendo, né? Depois amanhã a gente está em outra reunião, aí nós estamos no nosso dia a dia com pessoas diferentes que vão agindo de uma forma de acordo com o que elas conhecem, mas mesmo assim vai somando para nós, vai nos ajudando, né? Até o momento. São as prestações que a gente está pagando, do empréstimo da vida que nós fizemos, e por não termos valorizado. Mas alguém lá, assim como a gente vai ao banco buscar um empréstimo, alguém avalizou, né? Também nós temos os nossos amigos espirituais que estão lá avalizando a nossa vida. E como nós vamos chegar, eu, sinceramente, assim, eu falo para todos, a minha encarnação eu ganhei. É lógico, assim, eu estou no trilho. Ganhar no sentido que eu tinha um caminho, né, um pouco de desvio. E aí, quando eu conheci a doutrina, eu vim para o trilho. Agora eu preciso, digamos, da lixa para passar aqui nas paredes internas, né? E a gente vai passando para começar a fazer a limpeza, para depois vir aquela ornamentação, que é exatamente Cristo, que é exatamente o momento de paz e de harmonia, que quando a gente construir tudo isso dentro de nós estaremos realmente, podemos falar, nós vencemos, né? E podemos aí entrar em momentos que a gente possa ajudar a outras pessoas. Então, eu acho assim que a gratidão muito grande, né, desses esclarecimentos, para que a gente possa realmente ser exemplo, não aquele exemplo igual o Chico mas na simplicidade, nos nossos compromissos que nós assumimos. Então, é isso, João, que eu gostaria de falar nesse momento, a gratidão muito grande para a gente estar junto, né? É um grupo pequeno, mas é um grupo que fortalece, a gente não pode imaginar, não só nos fortalece, não. A gente não pode imaginar, né, o quanto que a espiritualidade retira desse momento que nós estamos juntos, para poder levar para o hospital, para poder levar para outras pessoas que estão aí necessitadas. Perfeito, Paulinho. Perfeito. Concordo plenamente contigo. Só repetindo, então, você comentou da Gabriela, só repetindo, a Gabriela é da turma do fundão, igual a mim, né? Ela bota no chat as mensagens dela, e eu acho legal repetir o que ela colocou, porque essa frase de meia é sensacional. Vamos repetir o que ela colocou no chat. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo meio. E ela também se justifica dizendo que ela teve que sair mais cedo porque eu fui cuidar da neném dela. Okay? Mas fica aí a contribuição dela também. Eu concordo contigo, Paulinho. Você falando me lembrou de uma coisa, me fez pensar uma coisa, né? A gente, enquanto trabalha na psicoterapia, a gente tem muito essa questão de fazer a pessoa enxergar quem ela é. Como que você se define? O que da sua existência, da sua interação, do seu encontro com o mundo, você elege para te definir? Porque é muito complexo essa pergunta.
né? O que define o Paulinho? O que define a Márcia? O que define a Adriana? O que define o João? São os seus erros? São os seus acertos? É a sua culpa? É a sua esperança? É a sua humildade? O que define você? Você elege que aspecto da sua personalidade para te definir? E a questão da esperança aplicada a isso na sua fala, Paulinho, me fez pensar o seguinte, né? Eu adoro quando você lembra essa questão da frase de Kardec, né? O verdadeiro espírita se reconhece pelo seu esforço em domar as más tendências. Será que a gente tem se definido assim? Como um ser desejante, tropicante, tropeçante, tropicando, mas se esforçando para domar as más tendências? Será que você, nós temos a consciência disso? Ou a gente ainda prefere se definir pela nossa pequenez, né, pela nossa imperfeição, pela nossa culpa, pelos nossos tropeços, pelos nossos erros? Esperança, enquanto confiança em Deus, a meu ver, também passa por isso, né? Passa em saber que eu sou criatura divina, eu sou perfectível, porque eu fui criado em imagem e semelhança de Deus, como a Márcia bem nos lembrou na fala dela também. E que a gente precisa ter consciência do quanto que eu tenho trabalhado para poder me melhorar. Não para me vangloriar, mas poder olhar com tranquilidade dizendo assim, eu tô conseguindo desenvolver um bom papel. E se manter na esperança forte. Lembra que o Espírito José fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo? Prega pela sua esperança forte, para as pessoas entendam por que elas podem e devem confiar em Deus nas horas de vicissitudes. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, meus irmãos, minhas irmãs? Estamos se aproximando do final. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Ô, João, não, Diga, só, Paulinho. só lembrando uma coisa, né? Eu já até me aposentei, né? Uhum. Não é aquela aposentadoria que eu gostaria de ter, mas a gente, pelo menos, a fome a gente não passa, né? Uhum. Nesse momento de pandemia, eu fiquei 2 anos sem trabalhar. Falei assim, eu acho que agora eu entendo que eu não tenho que trabalhar, vou ajudar na doutrina e tal. Mas esse ano eu fiz a inscrição no DT de música, porque a música, para mim, assim, são 2 caminhos que você pode seguir, né? Te leva ao caminho da perdição, droga, prostituição e tudo mais, mas te leva a outro caminho onde você libera, né, a substância do prazer, naquele momento que você está ali executando um instrumento, essa paz, essa harmonia, a tranquilidade, né? E aí, rapaz, eu voltei a trabalhar com banda, com criança e tal. Aí eu pego os garotos aí de 10 anos, 11 anos, né, 12 anos, coloco na banda, e criança soprando trompete. Rapaz, assim, é uma satisfação tão grande que a gente vai dando a oportunidade das crianças soprarem, daqui a pouco estão executando uma música, não naquela perfeição, mas com o tempo eles vão melhorando, né? E que a gente não pode dimensionar o que esse momento que talvez para alguém ou para a gente é tão pequeno, mas é de um momento tão grande para ele que está ali, porque quando eu vi uma frase hoje que é o seguinte, às vezes a pessoa está apagada para a sociedade, mas quando bota a mão no instrumento, a sociedade passa a enxergá-lo. Então, a gente fez uma apresentação nessa última sexta-feira, que em um mês eu consegui botar uma banda na rua, e foi muito trabalho, até de madrugada. A gente já não está mais naquela idade, né, de criança. Eu trabalhei muito intenso. De madrugada acordei com câimbra nas pernas, de tanto que sobe a escada, desce, caminha, marcha, faz isso, faz aquilo. E aí você vê, é lógico, tem muita coisa para poder melhorar. Aí você vê as crianças fazendo a apresentação,
todo mundo elogiando, aqueles que estavam, que não conseguiam ser notado na sociedade, apagadinho e tal, e de repente um grupo começa a mostrar, né, nessa união alguma coisa, uma música. Então, uma coisa simples, mas é uma batida de um tambor, uma batida de um instrumento de percussão, é uma corneta, um sopro, e que traz alegria, né? Tanto para quem está assistindo e vai gostando, como para aquele que está ali, às vezes com um pedacinho de madeira, né? Levando até a pele e levando aos ouvidos e trazendo um pouco de esperança para aquelas crianças. Eu sempre tenho alguns anos que eu trabalho com isso, e eu gostava muito de trabalhar com aluno problemático, né? Gosto de trabalhar com aluno problemático, porque às vezes aí eu entrei para agradecer nas salas e o professor fala: quem dera se eles pudessem estar aqui na matéria, se desenvolvendo e tal. Aí eu chamo a atenção deles, eu falo, gente, vamos estudar, eu boto para casa, eles querem ficar muito tempo lá aprendendo. Eu falo, não, vamos embora, porque vocês têm prova amanhã, vocês têm que estudar, eu fico batendo nessa tecla. Mas é um lado que é uma das atividades que o ser humano começa a se mostrar e começa a se encontrar, que é na arte, né? E aí ele vai se mostrando um pouquinho vai mostrando, eu estou aqui, eu existo. Talvez você não esteja me vendo, mas eu estou vendo aqui, vocês têm que me ver, eu estou aqui. Eu existo, e às vezes um instrumento salva uma vida. Então, eu ainda estou ainda nesse caminho, porque eu sei que eu sempre converso, oriento, eu posso dar uma contribuição, né, para essas crianças, esses jovens, que às vezes não tem nem caminho para seguir, e a gente vai orientando. Concordo plenamente, Paulinho, e faço minhas palavras da Adriana, colocou aqui no chat, tirou as palavras da minha boca. Isso é confiança, isso é fé em Deus. Eu ia te perguntar justamente isso. Se nesse trabalho você sente confiança em Deus, então isso é confiança, isso é esperança. E você falou bem. Às vezes uma coisa que é vista como simples, né, singela, que é o tocar um instrumento, pode fazer toda a diferença, né? Lembrando que singelo da música e do instrumento fica por nossa interpretação, por nossa conta. Porque, me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu lembro, a Alcione, no livro Renúncia, ela estava habitando as esferas de Sírius para ajudar nas pesquisas de aprimoramento terapêutico para a música no planeta Terra, né? Para ajudar a reencarnação de artistas que iriam produzir músicas de cunho mais terapêutico e moralizante. Então, a música tem um papel social imenso, né? E ela pode ser um veículo terapêutico em todos os sentidos, desde resgatar você do anonimato, da solidão, do menosprezo, da menos-valia, até resgatar você de uma tristeza, de uma fase ruim. A música, ela fala a alma, né? A música edifica. Então, faço minhas palavras da Adriana também. Isto é, Paulinho, isto é fé em Deus. Muito bom, gente. Excelente estudo. Excelente estudo. Alguém gostaria de terminar? Fazer um último comentário? Não? Então, Adriana, você se importa de fazer a prece de encerramento para a gente, querida, por favor? Adriana? Sim. Oi. Está me Você se importa ouvindo? de fazer... Agora estou. Você se importa de fazer a prece para a gente, por gentileza? Vamos fazer, sim. Por favor. Uhum. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, Pai, a respeito
da sua bondade, do seu amor, da sua presença em nossas vidas, que estávamos conversando até agora. Obrigada, Pai. Obrigada por, de todas as formas, enviar até nós a importância de nós confiarmos no Senhor, de nós termos a certeza da sua suprema inteligência, justiça e bondade. Porque sem essa certeza, sem crer no Senhor, fica bastante difícil nós caminharmos. E agradecemos ao Senhor, conforme o versículo nos ensinou hoje, a bondade divina de Jesus, o nosso bom mestre e amigo, que veio nos apresentar o Senhor, Pai. Apresentar este Deus bom, justo, maravilhoso, que ainda assim nossos pensamentos nem alcançam, nem de longe. Mas obrigada por nos permitir, Senhor Jesus, esta presença amiga dos benfeitores espirituais, a presença amiga dos nossos anjos da guarda, que nos inspiram o bem, que nos fazem pensar no Senhor Jesus e em Deus nosso Pai. Assim, nós deixamos nossa gratidão e que possamos ter, da forma que o Senhor bem entender que é necessário para cada um de nós, este fortalecimento da fé e da esperança pelos meios que o Senhor sabe que nós precisamos, individualmente, cada um do seu jeito. Obrigada mais uma vez, Senhor Deus, nosso Pai e Criador. Assim seja. Amém. Gratidão, Adriana. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, então, mais uma vez, gratidão imensa pela presença de cada um de vocês, do companheirismo, a cooperação, a colaboração. Pedimos ao Pai Maior, então, que semana que vem possamos estar todos juntos, novamente, aqui no nosso estudo de quarta-feira. E lembrando que domingo nós temos um encontro marcado lá no NEP Alcione, às 20h30. Ok? Fiquem com Deus até semana que vem, até domingo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Abraço, gente. Boa noite, Boa semana noite. para vocês. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até logo. Tchau, tchau.